Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o monitor Lucas Nunes e esse é o vídeo Atlas de epitélio glandular. Bom, todas as imagens deste Atlas são de fotomicrografias das lâminas do Laboratório de Análises Morfofisiológicas e Moleculares do Departamento de Morfologia da UFES. Essas lâminas são utilizadas nas aulas práticas da disciplina de histologia. Bom, os epitélios glandulares são constituídos por células especializadas na atividade de secreção, certo? E essas glândulas, elas vão partir de brotamentos, elas se originam de brotamentos e de vaginações das células epiteliais, que abandonam a superfície onde se desenvolvem e penetram no tecido conjuntivo subjacente. A partir daí, elas produzem a lâmina basal ao seu redor. E essas unidades secretoras, juntamente com os ductos, formam o parênquima da glândula, enquanto o estroma da glândula é representado pelos elementos do tecido conjuntivo que foram invadidos e sustentam o parênquima, certo? Então, essas células epiteliais, elas constituem o parênquima, enquanto o tecido conjuntivo, elas constituem o estroma, tá certo? Então, elas podem ser classificadas de acordo com vários critérios. Quanto ao número de células, por exemplo, elas podem ser unicelulares, como no caso das células caliciformes, e elas também podem ser multicelulares, certo? Quanto à via de secreção, bom, ela pode ser uma glândula exócrina ou uma glândula endócrina. O que acontece aqui? Quando as células permanecem conectadas à superfície epitelial da qual elas foram originadas, um ducto é formado, certo? E a secreção, ela vai para a superfície através desse ducto, formando essa glândula exócrina. Porém, quando essa conexão é obliterada, quando essa conexão é rompida, a secreção é liberada para os vasos sanguíneos, de modo que dessa vez a glândula é considerada uma glândula endócrina, certo? Bom, dois tipos de glândulas exócrinas e multicelulares importantes são os acinocerosos, cuja parte secretora é arredondada, a região basal se cora bem por hematoxilina e a região apical se cora em rosa pela eosina e apresenta núcleos esféricos, e os túbulos mucosos, uma estrutura alongada com núcleos achatados e corados fortemente pela hematoxilina, cujo citoplasma é pouco corado. Bom, primeiro exemplo, nós temos aqui uma glândula no celular, na fotomicrografia de intestino grosso, aumento 100 vezes a hematoxilina e eosina, no qual visualizamos uma célula caliciforme, circular de amarelo, e o seu núcleo apontado pela seta em verde, tá certo? A célula caliciforme, ela é comumente encontrada no revestimento do intestino grosso, intestino delgado e também no trato respiratório. Nesse slide vemos uma glândula endócrina, certo? Bom, as glândulas endócrinas, elas são classificadas de acordo com o arranjo das células epiteliais. Então, quando essa célula se posiciona em folículos, como é o caso, vão receber o nome de folicular, tá certo? Quando um sinal de liberação é recebido, esse hormônio armazenado dentro dessas vesículas é reabsorvido pelas células foliculares e liberado no tecido conjuntivo para entrar nos capilares sanguíneos, tá certo? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma fotomicrografia de glândula tireoide, tá certo? Glândula endócrina de tireoide, um aumento de 100 vezes, hematoxilina e eosina, tá bom? Bom, as células formam essas estruturas arredondadas, que são os folículos tireoidianos, estão aí circundados de amarelo, e são preenchidos pelo coloide, tá certo? Apontado pelo número 1. E agora nesse slide vemos mais uma vez uma glândula endócrina, certo? Dessa vez a gente vai ter outra possibilidade, que é quando a célula se dispõe de maneira enfileirada, formando esses cordões, que se anastomosam ao redor dos vasos capilares, recebendo, portanto, o nome de cordonal, certo? O hormônio, nesse caso, o seu secretário, é armazenado dentro da célula, ele vai ser liberado com a chegada da molécula sinalizadora apropriada ou, ou com o impulso nervoso, tá bom? Então, a gente tem como exemplos aí a glândula paratireoide, a glândula adrenal ou até mesmo a adenohipófise. Nesse caso aqui, a gente tem uma fotomicrografia da glândula adrenal, no aumento de 40 vezes hematoxilina e eosina. A gente pode perceber que as células formam arranjos cordonais e que são cordões aí anastomizados, entremeados por capilares sanguíneos, tá certo? E aqui nesse slide, mais uma vez, uma fotomicrografia da glândula adrenal, dessa vez no aumento maior de 100 vezes, corado por hematoxilina e eosina também, onde a gente consegue ver mais claramente aí esses arranjos cordonais. E agora, no aumento de 400 vezes, a fotomicrografia ainda da glândula adrenal, deixando ainda mais claro aí a formação dos arranjos cordonais. A gente pode ver aí os núcleos celulares se enfileirando, tá certo? Bom, e agora nós vemos uma glândula exócrina, mais especificamente um túbulo mucoso. Nessa fotomicrografia de glândula sublingual, no aumento de 400 vezes, corado por hematoxilina e eosina, certo? Então, as glândulas exócrinas, elas apresentam duas porções. Uma porção secretora, constituída pelas células responsáveis pela secreção, e os ductos excretores, que transportam a secreção eliminada pela célula, tá certo? Bom, as glândulas simples, naturalmente, têm somente um ducto, não ramificado, enquanto as glândulas compostas possuem ductos ramificados, tá certo? Aqui a gente não vai conseguir diferenciar uma da outra nessas imagens. Bom,
Então, indo para a imagem, o que é que a gente visualiza? Primeiro, onde está ali a letrinha D, a gente percebe o ducto excretor, certo? Se encodado pelo epitélio simples cúbico. Sempre vai ter esse epitélio simples cúbico aí no ducto excretor. E, circulado em amarelo, nós percebemos os núcleos achatados e corados com citoplasma fracamente corado, certo? Rico aí em glicoproteínas. Bom, e agora mais uma vez o túbulo mucoso, a gente consegue observar os seus núcleos aí orientados pelas retas em verdes e também observar que esses núcleos são achatados, certo? O que indica aí a baixa atividade transcricional, né? A cromatina está condensada e o seu citoplasma também fracamente corado, o citoplasma rico em mucinogênios, tá certo? Isso aí numa fotomicrografia de laringe no aumento de 40 vezes corado por hematoxilina e eosina. E aqui, mais uma vez, nossa fotomicrografia de laringe também, no aumento de 40 vezes, corado por hematoxilina e eosina, e percebemos também o túbulo mucoso, tá certo? Mais uma vez aí as setas destacando os núcleos das glândulas mucosas e ali o número 1 destacando o epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, certo? Dessa vez, uma fotomicrografia de palato mole no aumento de 100 vezes, curado por hematoxilina e eosina, dando destaque ali ao ducto excretor, destacado pela seta, tá certo? Logo abaixo a gente percebe aí vários túbulos mucosos com o citoplasma fracamente corado. E nesse slide, mais uma vez, glândulas exócrinas, túbulos mucosos, certo? Aqui na primeira imagem à esquerda, nós temos uma fotomicrografia de palato mole, no ducto excretor, no aumento de 400 vezes corado por hematoxilina e eosina. Tá aí a letra D, destacando a região do ducto excretor, tá certo? Aquela imagem anterior, no aumento maior. E agora aqui à direita, nós temos ainda a mesma fotometrografia de palato mole, no aumento de 400 vezes, hematoxilina e eosina, destacando os túbulos mucosos e ali onde vocês veem a seta, destacando o núcleo da glândula mucosa. E nessa imagem, nós temos também glândulas exócrinas, dessa vez com túbulos mucosos e também com os acinoceroses, tá certo? Então a gente observa aí, nas setinhas verdes, os núcleos dos túbulos mucosos e seu citoplasma fracamente corado. E ali um pouco mais acima na imagem, pelos círculos laranjas, né, delimitados pelos círculos laranjas, nós percebemos os acinocerosos, com o seu citoplasma aí fortemente corado, tá certo? Nessa fotomicrografia de traqueia, no aumento de 400 vezes, corado por hematoxilina e eosina. Então agora vamos falar um pouco mais aí dos acinocerosos. Bom, antes de falar mais sobre os acinocerosos, nós temos ainda essa imagem aqui, essa fotomicrografia da glândula salivar, no aumento de 100 vezes, corado por hematoxilina e eosina, onde a gente consegue destacar ali, na letra D, estão vendo aí? O ducto excretor, tá certo? E aí o túbulo mucoso, o citoplasma, mais uma vez, fracamente corado, e os núcleos achatados, certo? Bom, e agora o ácido seroso, certo? Mais uma vez aí glândulas exócrinas. Nessa fotomicrografia de glândula parótida, no aumento de 400 vezes, corado por hematoxilina e eosina. Bom, os ácidos serósidos, eles estão circulados em amarelo, tá bom? E a gente também consegue perceber ductos excretores aí, marcados pela letra D, tá bom? Então, os ductos excretores, constituídos também por epitélio simples cúbico, igual no caso dos tubos mucosos, e aí, os ácidos serosos, a gente percebe que o citoplasma é fortemente corado, tá certo? E os núcleos também são arredondados, diferente aí dos túbulos mucosos que possuem os túbulos achatados. Mas por que esses núcleos são arredondados? Bom, isso ocorre devido à alta síntese proteica, tá bom? Devido a essa alta síntese proteica, a cromatina ela está descondensada, consequentemente, nós percebemos um núcleo eucromático e esférico, tá bom? O citoplasma aí dos acinocerosos possui um fluido aquoso rico em proteínas e enzimas, tá bom? O que justifica aí essa alta atividade de síntese proteica. Bom, e agora, nessa fotomicrografia de fossas nasais, no aumento de 400 vezes, corado por hematoxilina e eosina, nós visualizamos também acinocerósios lá embaixo na imagem, certo? Destacados pelas setas verdes, a gente tem os núcleos dessas glândulas serosas. Na seta amarela, lá em cima, a gente tem o epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, e ali marcado pela letra D, o ducto excretor, constituído por epitélio simples cúbico. E aqui nesse slide nós temos uma fotomicrografia de pâncreas, tá certo? Um aumento de 100 vezes, corado por hematoxilina e eosina, onde no número 1 nós percebemos o ducto pancreático, constituído por epitélio simples cúbico, e no número 2 os acinocerosos do pâncreas, certo? Cuja forma de secreção aí é merócrina, né? Sem causar danos às células. Por fim, nessa fotomicrografia de epigloide, no aumento de 400 vezes, corado por hematoxilina e eosina,
nós percebemos aqui nas setas verdes os núcleos de glândulas serosas, tá certo? Com aí seu citoplasma fortemente corado. E nas setas amarelas, os núcleos das glândulas mucosas, com o citoplasma fracamente corado. E na seta azul, por fim, nós notamos aí o ducto excretor, constituído por epitélio simples cúbico. Espero que a exposição tenha sido proveitosa para vocês. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, como já comentei, meu nome é Lucas Nunes. E as referências utilizadas foram o livro de Histologia Básica de Junqueira e Carneiro, tá certo? Abraços.